Um amigo me perguntou: é verdade que mulher não entra na maçonaria ou não pode entrar na maçonaria? Bem, eu sou José Alves, mestre maçom, e falo em nome da Maçonaria Universal. Vamos contar uma pequena história. A maçonaria nasceu, a maçonaria especulativa ou a maçonaria operativa, ela nasceu pelos idos de 1717 com a fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Daí, disseminou-se pelo resto do mundo e para o Brasil começou a aparecer células maçônicas a partir de 1795, 1798, mais fortemente em 1808, com a chegada da família real e toda a corte portuguesa para o Brasil, e foi quando houve movimentos maçônicos para instalação de lojas. Com essa continuidade, lá em 1822 foi fundado o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil foi formado no Rio de Janeiro e começou daí a disseminar as lojas maçônicas no restante do Brasil. Isso nos levou à fundação dessas lojas e, com a continuidade, já em 1927 houve uma primeira cisão do Grande Oriente do Brasil que originou as grandes lojas estaduais. Essas grandes lojas formou-se com uma confederação, a CMSB, e daí continuaram duas potências maçônicas no Brasil. Quando chegamos lá em 1973, houve uma terceira ruptura. E essa terceira ruptura criou-se os Grandes Orientes Independentes. Esses Grandes Orientes Independentes se juntaram e formaram uma confederação que hoje os administra, que é a COMAB, Confederação Maçônica Brasileira. Muito bem, pensando dessa maneira, nós temos hoje três potências regulares e reconhecidas no Brasil: o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas, confederada a CMSB, e os Grandes Orientes estaduais, oriundos dos Grandes Orientes Independentes, confederados à COMAB. Essas três potências regulares e reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra e pela Confederação Maçônica Interamericana, elas têm realmente a condição de legalidade no Brasil integral. Sendo assim e cumpridora de todas as regras, todas essas lojas maçônicas que são regulares e são reconhecidas, elas são regidas por uma Constituição e também por princípios maçônicos definitivos no instrumento que nós chamamos de landmark. Esse instrumento landmark é, para a maçonaria, uma base, uma pedra fundamental para a existência das lojas maçônicas. Se nós fizermos uma pequena comparação, os landmarks estão para a maçonaria, assim como a Bíblia está para os cristãos, ou a Torá ou o Alcorão estão para os povos orientais. Sendo assim, a maçonaria brasileira seguia fortemente pelos landmarks e os landmarks da maçonaria, eles são em número de 25. A Bíblia tem os 10 mandamentos, que são em 10 mandamentos. Os landmarks têm 25 artigos, que são a composição desses landmarks. E os landmarks funcionam como cláusulas pétreas, como lei, não podem ser modificados de maneira nenhuma. E lá, no artigo 18 dos landmarks, você encontra: não é aceito na maçonaria a mulher, só os homens. Isso a gente já vê, isso é uma questão de tradição, uma vez que é muito antiga a maçonaria, é como, digamos assim,
a Igreja Católica Apostólica Romana, onde o Vaticano não permite que tenha mulheres como padres, e que possam celebrar missas e que possam realizar as atividades que um padre realiza. Então, a maçonaria também. Agora, isso aí, quando nos é perguntado se é verdade que na maçonaria não entra, eu quero dizer a todos vocês que nós temos 3 potências regulares e reconhecidas mundialmente e que elas processam dessa maneira e não aceitam mulheres na ordem. Porém, ao longo do tempo, muitas lojas se fundaram, entendeu? Houveram dissidências ao longo do tempo e hoje nós temos, eu acho que mais de 200 denominações maçônicas, oriundas exatamente dessas desavenças. Então, um determinado grupo de maçons não entrou em desavença com a sua loja, então funda lá um outro oriente, funda lá uma outra potência, mas essas potências, elas existem. O que é que elas fazem? Elas seguem os mesmos princípios das potências regulares, uma vez que são oriundos das potências regulares, trazem seu conteúdo instrucional, seu conteúdo ritualístico das potências regulares e aplicam nas suas potências novas. Então, nós já temos no mundo a maçonaria mista, que congrega homens e mulheres. Nós temos a maçonaria feminina, que congrega só mulheres. Mas isso não quer dizer que essas potências sejam regulares. Então, como elas não são regulares e não são reconhecidas, elas não fazem parte desse pacto de regularidade e de reconhecimento maçônico mundial, de forma que quando algum maçom, pretenso maçom, ou chega a uma loja maçônica de uma potência regular e reconhecida, esse maçom ele é questionado, ele é entrevistado, ele é checado para ver se ele vem de uma potência que pode realmente haver intervisitação por conta de legalidade. Se ele não pertencer a nenhuma dessas 3 potências regulares, então ele não é aceito para participar das reuniões das potências regulares. Mas isso não quer dizer que não é verdade que não entra, porque, como eu falei anteriormente, existem as potências que foram criadas, as outras denominações, por conta exatamente de rupturas com seus orientes, com seus grandes orientes, com as suas direções locais. Então a gente sabe que muitas lojas são fundadas, assim como na religião. Nós temos aí um número aí de 10 ou 12 denominações: Igreja Católica, Igreja Anglicana, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana. São igrejas, os Mormons, são igrejas que têm uma regularidade, mas nós temos uma infinidade de igrejas que realmente se fundam ao longo da aplicação do Evangelho, da difusão da fé, e vão criando-se religiões à parte, ou seja, denominações à parte, e que hoje nós temos uma infinidade. Mas somente aquelas reconhecidas, elas têm registro suficiente para poder existir no panorama religioso, digamos assim, no mundo religioso, reconhecido por toda a população como religiões realmente existentes e acreditadas, digamos assim, que têm crédito com a população. Assim mesmo são os maçons que pertencem às potências regulares e reconhecidas. O que acontece é que, ao longo do tempo, outras potências vão se desenvolvendo, vão criando um espaço
no cenário maçônico, vão criando um número considerável de lojas e vão buscando se regularizarem. Isso, naturalmente, é um processo que vai depender exatamente de uma série, de um contexto, de uma série de exigências que os levarão, então, ao reconhecimento e à regularidade. Mas isso não nos permite dizer que ou é falsa, ou não é acreditada. Isso nós não podemos afirmar, porque isso aí vai depender da consciência das pessoas. Mas podemos categoricamente afirmar que existe no Brasil 3 potências regulares e reconhecidas, que são Grande Oriente do Brasil, grandes lojas com a CMSB e grandes orientes estaduais independentes sob a égide da COMAB, Confederação Maçônica Brasileira. Vejam que mulher não pode entrar na maçonaria dessas potências regulares. Quanto às demais, nós não sabemos como funciona o desenvolvimento, a estrutura organizacional delas e a permissão, uma vez que sabemos que tem maçonaria mista e maçonaria feminina. Então aqui fica o nosso esclarecimento, esperando que vocês tenham captado, entendido a forma como nós colocamos, mas sem mácula a qualquer denominação que possa existir, porque não nos compete macular o nome ou macular a instituição que nós não temos penetração com elas. Isso é uma questão de justiça e equidade. Dessa forma, eu espero que, se vocês tiverem mais dúvidas, escrevam embaixo seus comentários, se inscrevam no nosso canal e que possam ser esclarecidos à medida em que necessitarem. Espero vê-los numa próxima oportunidade e que tenhamos mais facilidade de desmistificar a maçonaria no conceito de que ela não é secreta, mas sim discreta. Obrigado a todos vocês.